Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos no capítulo 7 do livro Missionários da Luz. O título é Socorro Espiritual, a parte 4. Neste capítulo em especial, André Luiz está ajudando a prestar socorro a um homem de cerca de 70 anos de idade que está prestes a desencarnar e a mãe dele pede uma moratória. Diz assim, olha, ele vai desencarnar, mas espera um pouquinho para ele botar a casa dele em ordem, os negócios em ordem. Então, André Luiz está presente, Alexandre, que é o orientador dele, pede apoio a uma equipe liderada pelo irmão Francisco. E agora deu tudo certo, eles conseguiram ajudar esse irmão. André Luiz, Alexandre e esse irmão Francisco saem da casa, é o que a gente vai ver agora. Na via pública, na rua, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu meus desejos. Nossa pequena expedição, esclareceu o chefe do agrupamento, depois de trocar comigo palavras muito cordiais. É uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Ele está dizendo assim, olha, nossa equipe é uma, mas existem muitas equipes que prestam ajuda aos encarnados durante a noite. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, André Luiz perguntando, procede de nossa colônia? Que nossa colônia? Nosso lar, Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza, que era um grupo que ajudou esse irmão encarnado a se colocar em ordem, pelo menos para aguentar mais um pouquinho, Cerca de 5 meses foi o período que foi concedido a ele. Não é uma regra para todos os encarnados, mas é um período do qual ele necessitava. E Alexandre deixou bem claro que além desse período ele não conseguiria sobreviver. Perfeitamente. Ele perguntou se era uma tarefa especializada, o irmão Francisco disse, perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. É só a gente reparar, quem está doente tem pavor da noite. À noite tudo fica pior, as dores pioram, o tempo não passa, a pessoa se sente sozinha, desamparada, com medo de desencarnar. Ele continua a explicação. Os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. A gente sabe que os pensamentos plasmam o que nós chamamos de formas-pensamento. Então, durante o dia, os raios do sol destroem essas criações mentais que nós temos. À noite, não. A luz da lua, o magnetismo da lua até acentua essas criações mentais. É por isso que o bicho pega à noite. Em vista disso, o nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Essas equipes que se desdobram, as equipes espirituais, para nos auxiliar à noite, a gente nem faz ideia que elas existam. Nosso padrão vibratório está muito abaixo do padrão vibratório deles.
Isto, porém, não importa. Outros benfeitores muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão, os trabalhos referentes aos divinos desígnios. Diz assim, não tem importância, a gente não quer ser reconhecido, porque tem muita gente que também trabalha em benefício nosso e a gente nem sabe. E talvez porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou: sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultados de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Esse ensinamento serve para a gente. Às vezes a gente quer ver um resultado, a gente está ajudando a pessoa, quer que ela reconheça, quer que ela mude e ela não muda. Mas isso é dela, não é ainda, não está dentro da esfera evolutiva dela reconhecer esse nosso esforço, assim como nós não reconhecemos os esforços dos irmãos desencarnados que vivem nos ajudando. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém, interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Então a gente quer reconhecimento e a gente não reconhece. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. Então, quando a gente achar que não é reconhecido, não é mesmo, e a gente também não reconhece. Então, tá tudo bem, segue em frente. São muitos os irmãos afins, continuou o meu interlocutor, interrompendo minhas reflexões íntimas, que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, pelo que eu consigo entender, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Então, às vezes a gente critica que o enfermo dá trabalho, à noite ele não quer ficar sozinho, ele tem medo de morrer, assim como nós também temos. A gente precisa entender um pouquinho o lado deles. Nos outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra infinita luz. A pessoa fica mansa, ela está morrendo. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente embora, percebe a grandeza da herança divina.
acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos, a sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fonte de infinito poder nos recessos do espírito. Alguém pode dizer assim, mas que adianta? Ele está morrendo, mas o conhecimento que ele adquire vai servir para a vida dele no mundo espiritual e para as próximas reencarnações. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. Eu vi uma paciente que ela tinha um gênio do cão. Ela estava morrendo de câncer de mama, ficou um doce de pessoa, ela se transformou. Isso é muito bonito de ser visto. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condições desesperadoras e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e, em todos os lugares, há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Então nós vemos essas equipes espirituais maravilhosas que atuam à noite, porque de dia o sol destrói todas as criações mentais, sejam elas boas ou más, elas atuam durante a noite para trazer conforto ao enfermo. E à noite é que o enfermo fica mais desesperado, porque não tem a luz do sol destruindo essas formas de pensamento que ele cria e que agravam o processo de doença dele. Então, são ensinamentos assim muito importantes que André Luiz nos traz a respeito da vida espiritual. Próximo capítulo, no plano dos sonhos. Que Jesus nos abençoe.